Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, nesta videoaula vamos falar do sistema locomotor, locomoção, beleza? Quais são as estruturas, quais são as partes, os órgãos que auxiliam a nossa locomoção? Essa é uma das perguntas que nós vamos responder nesta videoaula, beleza? Então nós vamos lá para a página 136 do nosso livro. Bom, então estamos aí, né, com essa imagem, tá? Vamos falar aí do sistema locomotor. Vejam só, pessoal, essa imagem, um cadeirante, né, impossibilitado de andar, olhando aí uma escada. Que desafio, não é mesmo? Então vamos lá. O que deveria existir nas cidades para que todas as pessoas com dificuldade de locomoção pudessem exercer esse direito? Que direito, Renan? De andar, de se locomover. O que pode ter ocasionado essa deficiência? A deficiência do cadeirante. Já pensaram? Como que ocorrem aí essas deficiências? Você já estudou o sistema nervoso. Você já sabe que a medula, o cérebro auxiliam aí os músculos a movimentarem para a gente desempenhar as nossas funções, não é mesmo? Então o que aconteceu? É um problema locomotor ou um problema nervoso, do sistema nervoso, né? Então, como os sistemas do corpo humano interagem e se organizam para promover o movimento? Vamos lá. Bom, então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a locomoção, o sistema locomotor, nós vamos falar do sistema esquelético, que é as estruturas que vão compor o nosso esqueleto. O que é? Os ossos, tá bom? Vamos falar de sistema esquelético, tá? E sistema muscular. Vamos lá, chegar aqui rapidinho. Aí falando de sistema ósseo, né? Sistema esquelético e sistema muscular. Beleza? Então, a primeira coisa que vocês vão anotar aí no cantinho aí. Sistema locomotor é igual sistema ósseo ou sistema esquelético mais sistema muscular. Beleza? Porque o sistema ósseo, os ossos, vão nos dar sustentação, estrutura. Mas o que faz este aluno aqui brincar, né, a gente correr, não é o osso, são os músculos. E quem que faz os músculos se contraírem ou se relaxar? O sistema nervoso, não é mesmo? Todas as partes lá. Vejam só que legal, né, pessoal? Como tudo na ciência se encaixa. Então vamos continuar falando aí do sistema locomotor. Então, já notou aí que o sistema locomotor é constituído de sistema esquelético mais muscular, tá? Então vamos aqui falar um pouquinho do esquelético. Os seres humanos apresentam uma estrutura de sustentação interna, tá? O endoesqueleto. Renan, endoesqueleto? Sim, pessoal, porque existem algumas espécies de animais que possuem um exo, tá? Ou seja, um esqueleto externo. Legal, né? Então, essa é uma característica do nosso esqueleto. Ele é um endoesqueleto, ou seja, interno, que forma um sistema esquelético, uma combinação de cartilagens e de osso. As principais funções do sistema esquelético: sustentação, dar forma ao corpo, proteção de quê? Órgãos vitais. Olha aqui, ó, o crânio, tá? Ó, o crânio está protegendo o quê? O encéfalo, aqui, ó, os externos. Aqui estão protegendo o que? Os pulmões, os corações, tá bom? Permitir o deslocamento do corpo, né, com a participação do sistema muscular e nervoso, como eu acabei de falar. Então, olha só, ele permite o deslocamento do corpo se houver músculo. Porque se não tivesse músculo, não tinha como a gente andar, não. Armazenar o cálcio e fósforo são duas substâncias extremamente importantes e produzir as células sanguíneas, tá? Eles são responsáveis aí pela produção de células sanguíneas. A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo, maleável, que forma todo o esqueleto humano,
até a 12ª semana de gestação, quando começa a ser substituída pelos ossos, tá bom? Então, o neném recém-nascido, ele não possui osso ainda, tá, pessoal? Uma parte cartilaginosa continua a existir nos adultos, em regiões como as extremidades dos nossos ossos e estruturas como as orelhas e o nariz. A cartilagem tem a função de amortecer os impactos e facilitar o deslizamento entre os ossos e a fazer ligação entre eles. Então, é uma função da cartilagem. Os ossos, por sua vez, são rígidos e resistentes. Tem que ser resistente, tá, pessoal? Para aguentar todo o impacto que o nosso corpo pode sofrer durante uma corrida, durante praticar algum esporte, tá? Eles têm tamanhos e formas diferentes, podem ser chatos, tá? Ou seja, alongados, tá? Como os ossos do crânio, podem ser chatos, como os ossos do crânio, ou seja, curtos, tá? Longos, como o fêmur, curtos, como a patela do joelho, e também ter o formato irregular, como as vértebras que formam a coluna vertebral. Aqui, ó, as vértebras estão aqui. Interessante que as vértebras, elas possuem até largura, tamanhos diferentes, né? Uma largura, uma maior aqui, depois elas vão diminuindo, tá bom? Então, aí também descrevendo quais os tipos de ossos, tá bom? Aí, pessoal, vocês não precisam de preocupar muito com os nomes, tá bom? É interessante a gente saber? Sim, tá? Só que são nomes, confesso que um pouquinho difícil, não é mesmo? Só que pelo menos o crânio a gente já sabe. Um ou outro, 3, 4, a gente vai saber, beleza? Não decorando, tá bom? Mas conhecendo e aprofundando aí no nosso conteúdo. Então vejam só aí os ossos da cabeça, só na cabeça, pessoal, o crânio, né? Ele não é um esqueleto rígido, ele não é um osso único e rígido, ele possui várias estruturas. Então o plano frontal, ou seja, o que é plano frontal? Como se a gente estivesse bem na frente do nosso crânio. Existe o frontal, parietal, tá? Temporal, zigomático, que é esse debaixo do nosso olho, tá, pessoal? Uma curiosidade, porque aqui nesse zigomático vão incluir aí algumas musculaturas que vão ser importantes no nosso processo de mastigação, tá bom? No zigomático, uma estrutura óssea aí que faz parte do crânio. Já viram onça, tigre, como que é o crânio deles, não é mesmo? Olha só, o crânio deles parece ser um pouquinho mais achatado, mais curto, com essa região aqui, ó, muito desenvolvida. Por quê? Os felinos, de modo geral, eles são carnívoros, né? Eles dilaceram carne, tá? Tigre pode se alimentar aí de outros mamíferos extremamente grandes, né? De alguns bovinos que têm a cartilagem extremamente rígida, dura. Então, como que pode ser a mordida de um tigre, de um leão? Será que a força da mordida de um leão é a mesma força que nós exercemos? Não, claro que não. A força da mordida de um tigre é extremamente alta, extremamente grande, porque ele precisa de ter uma força muito grande na boca, porque ele não possui os membros dele, né, não é igual ao nosso. A única estrutura que vai ajudar ele a se alimentar são os dentes, por isso que o canino dele é extremamente alongado, grande, extremamente afiado, e o que? A musculatura. O zigomático de um tigre, pessoal, é bem maior, porque nele vai estar inserido musculatura, muito mais musculatura do que no nosso crânio, né? Para ele conseguir ter uma mordida muito mais eficiente, muito mais forte do que a nossa, tá bom? Uma curiosidade aí. Então, pessoal, percebam já uma coisa interessante, tá? O sistema locomotor vai ser variado de acordo com a espécie que a gente está falando, tá bom? Estamos nos referindo aqui do sistema locomotor humano, mas o de peixe é diferente, tá bom?
O de felinos vão ser um pouquinho diferente, embora tenha muitas semelhanças. Essa é uma dessas aí que a gente está falando, tá? Os tigres possuem zigomáticos? Sim, só que extremamente diferentes. Possuem maxila, possuem mandíbula, possuem dentes, tá? Só que cada animal tem a sua peculiaridade. Vejam só o plano lateral. Vamos ter aí o parietal, né? Esse mesmo que a gente consegue ver aqui, ó. Só que aqui é na vista lateral, né? O occipital, o temporal, tá bom? E aqui o zigomático. Vejam só o zigomático aqui, né? Nos tigres, nos felinos, de modo geral, leão, nas onças, ele é extremamente grande, tá? As maxilas e as mandíbulas, beleza? Aí, na nossa orelha, tá, pessoal? Então, temos aqui ouvido, tá bom? Externo, orelha, média, né? Lá interno, tá bom? Então, isso daqui não é ouvido, não, tá bom? Nós vamos chamar de orelha média, por isso está escrito aqui, ó. Nela, o que nós vamos ter aí? A bigorna, o estribo e o martelo, tá bom? Que vão se ligar aí à membrana timpânica, que vão ser extremamente importantes para nós interpretarmos aí os sons, tá bom? São ossículos, vejam aqui, ó, ossos pequenos, martelo, bigorna e estribo, beleza? Lá na orelha média, tá bom? Podem fazer a leitura aí em pratos limpos, tá bom? Falando aí da quantidade de osso que vai variando de acordo com o nosso desenvolvimento, tá bom? Os ossos do tronco, ou seja, da nossa parte na nossa parte frontal, aqui, tá? Vai possuir o externo, que é esse osso central, as costelas, constituindo a caixa torácica, tá bom? Façam a leitura também dos ossos do tronco, tá bom? É interessante aqui a gente falar também um pouquinho das vértebras, tá bom? Vejam só, a articulação das vértebras, lembra que a gente falou a função da articulação, tá? Elas possuem discos intervertebrais que possibilitam à coluna a grande variedade e amplitude de movimento. Então, que a gente pode rodar, né, girar, né, é muito importante para essa, como já diz no livro, amplitude de movimento. Existem vértebras que se encontram agrupadas determinando a região da coluna. Da coluna. Então, vértebras, tá? Tudo, tá? Vértebras compõem, então, o que? A coluna vertebral. Dentro da coluna tem o que? A medula. Lembra que a gente falou de medula? Então, beleza. Então, vértebras. Existem, então, a vértebra cervical, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, sacrais e cóccix, tá bom? Como a gente já acabou de falar, né? 7 vértebras da cervical, 12 torácicas, 5 lombares, tá? Que vão ser essas últimas aí. No final da coluna vertebral estão a região sacral, tá? O osso do saco formado de 5 vértebras soldadas e a região coccygiana, o osso do cóccix formado das 4 vértebras soldadas, ou seja, elas estão fundidas, tá bom? Respectivamente. Alterações na forma da cartilagem provocadas pela pressão e pelo desgaste da vértebra podem originar a hérnia de disco, pessoal, tá? Então é uma alteração aí, ó, da cartilagem, é um problema muito sério, tá bom? É um deslocamento da cartilagem. O problema é mais frequente nas regiões lombar e cervical da nossa coluna vertebral. Então é um dos problemas que pode ser gerado, tá? Se a postura não estiver correta, tá, pessoal? Podem gerar aí uma hiperlordose, tá? Ou seja, alteração no formato aí da nossa coluna vertebral, tá bom? À medida que a oscilação aí na cartilagem. Por isso que seu pai, sua mãe, seu professor, né, fica sempre como falando lá, né,
fica direito, né? Levanta a coluna, né? É um problema muito sério, tá, pessoal? Muita gente tem que fazer aí possíveis cirurgias para regularizar aí a hérnia de disco, tá bom? Porque estamos falando aí de uma estrutura que está protegendo a sua medula, tá? E dependendo da região aqui, ó, você pode perder os movimentos, claro, em grandes estágios, né? Dos braços, se ocorrer algum dano, tá bom? É uma estrutura, pessoal, muito séria, tá bom? A medula, geralmente acidentes na medula, na coluna vertebral, né? Podem deixar a pessoa tetraplégica, tá bom? E ela acaba dependendo aí de utilizar a cadeira, né? Outro tipo de outro tipo de como se fosse mais um auxílio para a pessoa se locomover, tá bom? Então aí temos que ter muito cuidado com a postura para evitar possíveis danos à nossa coluna vertebral. Vejam só aí, ó, uma coluna com alteração, tá? Que o livro chama de coluna escoliótica, e uma coluna sem alteração. Percebam que sem alteração ela tem que ser bem retinha, né? Com muito cuidado, porque dentro dela está a medula, tá bom? Medula ali, ó, é o caminho central para perceber todas as informações do nosso corpo e levar para o cérebro. Os ossos dos membros superiores e inferiores também façam a leitura, tá, pessoal? Não precisa te preocupar em querer gravar todos os nomes, porque é muita coisa, não há necessidade disso, tá? As estruturas, tá bom? Podem fazer uma leitura também, tá? O sistema muscular, tá bom? Então, fechamos ali, sistema muscular formado, obviamente, pelos músculos e é responsável pelos movimentos corporais, como mastigação, expressão facial e locomoção. Além disso, ele atua nos batimentos cardíacos e nos movimentos involuntários nos órgãos internos, como o esôfago, o intestino, que são importantes para conduzir o alimento. Então existem aí diferentes tipos de músculo, tá, pessoal? De acordo com a sua posição e a sua função. Os músculos não estriados, que formam as paredes dos órgãos internos, ocos do organismo, como estômago, útero, bexiga. Tá? A bexiga armazena a urina. O útero é a região onde o bebê vai se desenvolver, né, futuramente. O estômago, onde armazena aí os alimentos. E regula a quantidade de material, como por exemplo a bexiga, né? No interior dos órgãos que revestem. Apresenta contração lenta e involuntária, ou seja, os movimentos ocorrem independentemente da nossa vontade. Tá? São considerados os músculos não estriados. Músculo estriado cardíaco. Cardíaco, que te lembra? Cardíaco, pessoal. Forma o coração e é responsável pelo batimento dele, batimento cardíaco. Tá? A contração desse músculo é rápida e involuntária. É lógico, né? Porque os batimentos são involuntários, beleza? Sendo também independente da nossa vontade. E os músculos estriados esqueléticos estão associados ao esqueleto. Eles atuam no deslocamento do corpo, como nos movimentos de andar, correr e sustentar a postura em conjunto com os ossos. A contração muscular pode aquecer o corpo e, diferentemente dos músculos anteriores, é voluntária, tá? Então, é voluntária e rápida, pois os movimentos respondem às nossas vontades. 3 tipos de músculos, tá, pessoal? Esse daí é muito importante, podem anotar, beleza? A estrutura dos músculos, tá? Então, ele vai oscilar aí de acordo com o músculo, se o músculo está relaxado ou contraído, beleza? A estrutura aí possui sempre uma fibra muscular, os feixes musculares e os vasos sanguíneos, tá? Presentes aí em toda a estrutura. Estão sempre ligados a quem? Aos ossos, tudo bem? Façam a leitura aí também, tá? Falando do ato reflexo, tá bom? Provavelmente vocês já viram dele, já viram falar sobre o ato reflexo também. Não deixam de ler esse um pouco mais. Infelizmente não posso ler todo o conteúdo com vocês, né, pessoal? Falar sobre
todo o conteúdo, tá bom? Façam leitura dessas páginas também, tá? Sobre a paralisia, acessibilidade é muito importante, tá bom? Esse um pouco mais também é praticar esporte, né, com pessoas que não conseguem se locomover naturalmente, né, por algum motivo que seja, alguma falha aí, ou algum acidente, tá, pessoal? É interessante dizer que podem existir algumas pessoas que nascem com é, alguma doença, mas a maioria delas são provocadas por acidentes, tá? Que fazem com que ela se torne cadeirante, tudo bem? E a classificação, né, a locomoção, fechando um pouquinho na nossa videoaula, na locomoção dos animais, que como a gente já falou um pouquinho, ela varia de acordo com o animal que a gente está falando. Só que mesmo ela variando, vejam só, os peixes possuem crânio, né? O B aqui que provavelmente é algum cavalo, né? Ou um boi, deixa eu ver aqui, não tá dando para ver. Aqui, ó, é um cavalo, B, né? B aqui, achei aqui, cavalo, e A é um peixe. Características comuns: crânio, tá? Coluna vertebral, né? Vejam só, tem muitas estruturas semelhantes e estruturas exclusivas. Por exemplo, a nadadeira caudal é uma estrutura óssea, tá bom? Exclusiva aí dos peixes, tá bom? Os peixes, pessoal, eles possuem uma musculatura segmentada, é bem diferente da nossa, tá bom? Vejam só. Nos peixes, o esqueleto axial, junto com a musculatura segmentada, faz com que o corpo realize movimentos ondulatórios laterais, que é o que ele utiliza aí para se locomover, provocando seu deslocamento na água. As nadadeiras exercem a função mais orientada à mudança de direção do movimento, como se fosse um M, né? Nos animais vertebrados terrestres, com 4 membros, que nós chamamos de tetrápodes, tá? A locomoção está associada ao movimento dos membros anteriores e posteriores do esqueleto apendicular, sendo muito variada entre os grupos, tá bom? É muito interessante essas duas imagens, pessoal, porque dá pra gente ver claramente aí como que elas variam aí, né, de acordo com a espécie. Vejam só como que são os ossos de uma ave, não é mesmo? E os ossos de um morcego, tá? Das asas de um morcego, são diferentes, não é mesmo? Então, cada animal pode possuir das mesmas estruturas ósseas, só que com diferenciação, tá bom? Finalizamos aí então nossa videoaula de hoje. É muito conteúdo, tá, pessoal? Não deixem acumular. Façam as questões 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, lá da página 51, que na próxima aula nós fazemos a correção, beleza? Bons estudos, espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.